E aí, pessoal, paz de Cristo, eu sou Darlan. Bem-vindos a mais um episódio do Escrituras de Café. Se você não é cristão e tem curiosidade sobre o que a Bíblia fala, sobre alguns assuntos, ou se você é e quer entender um pouco mais do que a palavra de Deus diz sobre os grandes temas da vida, você está no lugar certo. No vídeo de hoje, vamos tratar de um tema que sempre gera discussão e às vezes até confusão. Qual é o papel do Estado? Até onde vai a nossa obediência ao governo? E o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Para responder essas perguntas, eu fiz o resumo de 2 livros que acho fundamentais para ter um início de entendimento sobre essa questão. Um deles é César e a Igreja, de Anthony Forsyth, e o segundo, Qual a relação entre a Igreja e o Estado, do Dr. R.C. Sproul. 2 autores de 2 abordagens complementares, mas uma mesma urgência. Então vamos lá. Vou falar do mais antigo. Qual a relação entre a Igreja e o Estado, do pastor R.C. Sproul, que foi fundador do Ministério Ligônia, pastor na igreja, na capela de St. Andrews, e publicou mais de 100 livros. É alguém que dispensa apresentações. A editora Fiel publicou esse livro, na verdade é uma série, e esse é o volume 18, a série Questões Cruciais, publicada em 2014. O livro em si é um pequeno, mas é denso. Ele resolveu escrever essa série porque ele gostava de pegar temas complexos e explicá-los com uma clareza, uma didática bem simples. E no livro são algumas perguntas, tem algumas perguntas que ele enfrenta, como: Deus chama os homens a honrarem as autoridades e governos conforme Romanos 13. Mas será que esse princípio implica que os cristãos devem obedecer ao Estado indiscriminadamente, sem levar em conta quem governa ou quais os valores do governo? Será que a Igreja tem um papel de dizer como o Estado deve ser governado? E o Estado, por sua vez, pode determinar como a Igreja deve ser administrada? Então, nas respostas que ele dá, o argumento central é que Deus concedeu as chaves à Igreja e a espada ao Estado. E o cristão precisa compreender onde cada uma dessas instituições devem atuar e quais são os limites de ação de cada uma. 2 reinos, 2 funções, uma única soberania, a de Deus. O livro fala sobre as posições destes 2 empreendimentos, ou 2 domínios, que foram estabelecidos pelo próprio Deus, aqui na Terra. Sproul ele também entra em um tema que poucos ousam tocar, a desobediência civil. Quando ela é legítima? A resposta dele é bíblica e ponderada. Há momentos em que obedecer ao Estado seria desobedecer a Deus. E nesses momentos o cristão tem não apenas o direito, mas o dever de resistir. Pois quando o Estado ele começa a se colocar como autoridade máxima, como se fosse absoluto, isso vira idolatria. A história já mostrou isso em regimes totalitários. Então, nesse cenário, qual o papel da Igreja? Para R.C. Sproul, ela tem um papel profético, confrontar, denunciar, não se calar. Mas sem perder o foco principal, porque no final das contas, a nossa esperança não está na política, não está em governo, não está na ideologia, está no reino de Deus. E isso muda tudo. Porque a gente participa, mas não idolatra. A gente se posiciona, mas não se perde. A gente luta por justiça, mas sabendo sempre que a redenção final não vem do Estado. Em relação ao outro livro, do Anthony Forsyth, César e a Igreja. Ele foi escrito em 2023, certo? Na verdade, não li o livro, eu escutei o audiobook pela Ed+. Então, eu e Claudemir, a gente assinou essa plataforma, tem conteúdos enriquecedores para todas as idades, então é um streaming realmente para crente. Voltando à questão do livro. E se o governo mandasse fechar a sua igreja, você obedeceria? Essa pergunta, que pareceu hipotética por séculos, voltou com força total nos últimos anos. E é exatamente o que Anthony Forsyth, pastor batista da Igreja Batista do Calvário, na Califórnia, ele se propõe a responder com base na Bíblia. E o seu livro, que expõe tudo isso, tem cerca de 150 páginas e 13 capítulos, funciona meio que um manual bíblico sobre a relação entre igreja e Estado. O título já diz tudo. César representa o governo civil, qualquer governo em qualquer época. A cosmovisão secular, as emergências internacionais, agendas políticas fizeram e fazem
com que muitos fiquem confusos sobre o ensino bíblico e as implicações práticas na nossa vida, na nossa congregação, nos ministérios. A pergunta central é: onde termina a autoridade de César e começa a autoridade de Deus? E a resposta que Forsyth traz parte das palavras de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para mostrar que essa frase não é uma carta branca ao Estado, por isso que ele escreveu esse livro. Ele explica que as palavras do Senhor Jesus afirmam que Deus governa com justiça sobre um domínio no qual César simplesmente não tem pertinência ou influência. O apóstolo Paulo deixa claro que o governo humano é delegado e limitado por Deus. E quando César se intromete no âmbito de Deus, devemos obedecer a Deus e não a César. Esse é o coração do livro. A autoridade delegada tem limites. O Estado ele foi criado por Deus com uma função específica. Quando ultrapassa essa função, perde a legitimidade de exigir obediência. A crise Covid-2019 levou muitos cristãos a considerar esses princípios com mais cuidado e discernimento do que em qualquer outro momento. Governos pelo mundo afora exploraram essa doença. A gente viu isso principalmente aqui pela mídia, que intensificou o alarme, o pânico geral em torno da pandemia. Mas, de modo geral, no mundo todo, tivemos governos federais e governos locais, organismos internacionais tentando exercer controle sobre as igrejas para restringir ou reorganizar os cultos cristãos. É disso que esse livro trata. Numa era onde há menos intolerância religiosa, até mais liberdade do que em outras épocas, e aqui no Ocidente a gente tem mais liberdade do que no Oriente, mas apesar disso, o livro não foca só na pandemia, ele é muito mais amplo. Ele toca em algo bem mais profundo, a tendência de qualquer geração de transformar a autoridade civil em um ídolo. A principal tese é: nossas igrejas precisam ser ensinadas que a igreja e o Estado são instituições criadas por Deus, com esferas de atuação diferentes, que trabalham de modo paralelo, e não com a igreja submissa ao Estado em tudo. A análise cuidadosa feita por Forsyth sobre a autoridade que vem de Cristo é a autoridade legítima delegada ao Estado, que existe para proteger a igreja e não para controlar ela. Eu recomendo demais esse livro porque ele examina a Bíblia e a nossa cultura de forma honesta sobre um tema que muitos evitam. E ele deixa claro, do início ao fim, que Cristo é o cabeça da igreja, não César. Então, o que diferencia ali uma obra da outra? Enquanto Forsyth ele é mais pastoral, didático, considero até ideal para o contexto pós-pandemia, onde há mais ações restritivas do Estado sobre a igreja e cristãos. O Sproul ele é mais sistemático, ele contextualiza historicamente, explora o pensamento reformado sobre os dois reinos e oferece uma base teológica sólida para raciocinar até sobre casos futuros. Os Estados Unidos, por exemplo, foram fundados sobre o princípio de que tanto o Estado quanto a Igreja eles estavam sob o governo de Deus. E aqui no Brasil, da mesma forma. Inclusive, o preâmbulo da Constituição está escrito: promulgamos essa carta sob a proteção de Deus. A formação do nosso país, desde o descobrimento, ela foi forjada sob o signo da fé cristã. Tanto nos Estados Unidos quanto aqui, infelizmente, tem havido uma rejeição crescente do fundamento teísta. Então, a ideia central é que tanto a igreja quanto o Estado estão debaixo da autoridade de Deus, mas eles têm funções diferentes. Qual é a função do Estado, o papel do Estado? Promover a justiça, conter o mal, manter a ordem. Então, sim, o cristão ele deve respeitar o Estado, mas tem certos limites. Porque lá em Atos 5:29, quando os apóstolos são proibidos de pregar, eles respondem: antes importa obedecer a Deus do que os homens. E aqui entra um ponto crucial. Quando o Estado ele ultrapassa sua autoridade e exige algo que vai contra Deus, o cristão precisa resistir. Não com rebeldia vazia, mas com fidelidade a Deus. E em relação à igreja, a igreja ela tem uma missão clara: pregar o evangelho, discipular, ensinar a verdade. Então, por essa diferença, quer dizer que o cristão deve se alienar da sociedade, não se importar com política? Muito pelo contrário, nós devemos sim participar, votar, nos posicionar, lutar por justiça, mas não como quem quer impor um reino humano, e sim como quem vive os valores do reino de Deus. Além desses dois grandes livros,
Eu recomendo também, para você que queira se aprofundar nesse tema, o livro Calvino em Praça Pública, de David Hall, Visões e Ilusões Políticas, de David Koyes, Estado e Soberania, do holandês Herman Doiverd, e do Franklin Ferreira, pastor brasileiro, Contra a Idolatria do Estado. Então, você, meu irmão, minha irmã, que é crente, se conhece alguém que vive dizendo que cristão não deve se meter em política, compartilhe esse vídeo aqui com ele, porque a questão é bem mais complexa do que isso, beleza? Se inscreva também para não perder os próximos vídeos, além de curtir e comentar para dar aquela força para o nosso trabalho, certo? Então é isso, agradeço demais a todos que nos acompanham. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.